existem, então, os grandes postulados dessa disciplina que chama criminalística, que eu denomino de três. Então, a criminalística, esse estudo, né, essa disciplina e esse estudo da dinâmica do evento e da autoria, ele tem que ser invariante em relação ao perito. Qualquer perito que vá naquele local de crime, ele não pode ter uma conclusão diferente daquele primeiro perito que concluiu aquele caso. Ou seja, não pode existir uma variação entre peritos nessa conclusão, né? A criminalística, esse estudo, ele tem que ser invariante em relação ao perito. Ele tem que ser independente em relação ao tempo. A gente sabe que com o tempo, né, e é muito importante chegar no local de crime no tempo oportuno, para a gente não perder aqueles vestígios materiais, né, do local de crime. Porém, esse postulado da criminalística, ele fala que por mais que se passe o tempo, a perícia é independente do tempo e que a gente tem que chegar às mesmas conclusões. Independente dos meios. Então, independente se a gente tem, por exemplo, em um estado uma perícia mais avançada do que no outro estado, se eu tiver um equipamento menos, né, avançado em um estado do que no outro, por exemplo, independente do meio que eu for utilizar, eu tenho que chegar nas mesmas conclusões. Então, esses postulados, eles dizem o quê? Que independente dos peritos, que independente do tempo e independente dos meios, nós temos que chegar nas mesmas conclusões daquele local de crime. Ou seja, a perícia, ela é objetiva e científica. Não existe uma forma, nem se passar o tempo, nem se utilizar outro meio, nem se utilizar outro perito, nós não vamos encontrar, né, outras conclusões, tá? O que acontece, né, é que em muitos casos, às vezes, a gente não consegue chegar a conclusão nenhuma, né? A gente consegue ter alguns indicadores ali no local de crime, mas às vezes a gente pode não chegar a uma conclusão. Isso pode acontecer. E é melhor até que aconteça que a gente não chegue a uma conclusão do que a gente acabar forçando uma conclusão, né, que não seja objetiva, científica e técnica, e essa conclusão seja equivocada, né? Então a gente tem que tomar, o perito tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, agora a gente vai tratar sobre os princípios da criminalística. Então, essa disciplina da criminalística, ela trata sobre esses princípios, tá? Então, o primeiro princípio, e é o princípio mais importante que a gente trata, né, em local de crime, é o princípio da observação. E esse princípio da observação, ele foi, então, tratado por Edmund Locard, que foi um perito, um dos primeiros peritos, né, denominados peritos, e ele tratava, e ele dizia que todo contato deixa uma marca. Ele dizia o seguinte, que quando a gente está num local de crime, quando o agente, né, o autor daquele crime está num local de crime, ele sempre vai deixar uma marca, seja algo dele na cena de crime, ou seja, ele levando algo do local de crime com ele. Então, esse princípio é muito interessante porque, apesar de, às vezes, a gente não ter meios científicos para provar isso, é muito claro que quando a gente está em algum local, a gente deixa uma marca, ou a gente leva algo com a gente. Então, é muito importante esse princípio da observação, porque a gente tem que estar atento aos mínimos detalhes para poder enxergar, às vezes, microvestígios que vão, né, identificar que existiu esse contato, né, que o autor esteve lá. Então, o outro princípio da criminalística é que a gente trata, então, da análise. A análise desses vestígios, ela tem que seguir um método científico. Então, ele se baseia muito naqueles postulados, né, que a gente conversou, que como ele tem que ser invariante em relação ao perito, em relação aos meios, ele tem que se basear no método científico, porque ele tem que chegar na mesma conclusão.
a interpretação. Esse princípio da interpretação, ele é muito legal, porque o que ele nos diz? Que dois objetos, eles podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. A gente pode chegar em uma conclusão tal, por exemplo, que existem dois objetos que nós temos certeza que eles não são idênticos, mas a gente não tem nenhuma técnica que consiga distinguir aqueles dois objetos, né? Nenhuma técnica tão avançada ainda para essa distinção. Então, a interpretação desses vestígios ela é muito importante, tá? A descrição. A descrição, né, de um perito, ela tem que ser constante em relação ao tempo, em linguagem ética e juridicamente perfeita. O que isso quer dizer, né? Quando a gente está tratando do nosso laudo de local de crime, o laudo pericial de uma maneira geral, os nossos resultados, eles têm que estar de acordo com aquele postulado, que são constantes em relação ao tempo, e a gente tem que também tratar de uma linguagem muito ética, né? A gente não pode supor nada no nosso laudo, né? Então, eu não posso chegar e descrever no meu laudo que eu achei que tinha uma facada porque eu vi uma faca no local de crime, né? Então, não posso descrever isso, não é ético, né? Ou, eu dizer que eu achei que a pessoa recebeu uma facada porque uma testemunha do lado de fora me disse que ele foi esfaqueado. Não, né? E essa linguagem, ela tem que ser juridicamente perfeita. Eu não posso falar uma facada, eu tenho que falar uma lesão cortante, né? Então, ela tem que ser juridicamente perfeita também. Por que que tem que ser juridicamente perfeita? Porque quem vai analisar esses laudos e quem chega numa conclusão é o Ministério Público, a promotoria, e quem chega nessa conclusão é o juiz, né? De a gente vai evidenciar fatos ali, mas quem utiliza nossos laudos é o meio jurídico. Então, esses laudos eles vão servir de base para o juiz, por exemplo, tomar uma decisão. E o juiz ele não precisa saber de medicina legal, por exemplo. Mas a gente tem que tratar uma linguagem que seja uniforme, né? Uma linguagem jurídica uniforme. Então, qualquer perito que mande um laudo para ele com uma facada, ele sabe que lê lesão cortante, ele vai estar lendo que foi uma facada. Por isso que é importante a gente ter uma linguagem juridicamente perfeita. E o último princípio é o princípio da documentação, que é nada mais do que o princípio que a gente vai tratar mais para frente, que é o princípio da cadeia de custódia. Então, o que acontece? Esses vestígios, eles devem ser documentados desde o nascimento até a sua descrição final. E até, eu digo mais, até o descarte, né, desse vestígio. Porque o que acontece? A gente precisa documentar para que esse vestígio não seja questionado mais para frente. E mais para frente a gente vai conversar sobre isso, que isso é o princípio da documentação nada mais é do que o princípio da cadeia de custódia.